Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, segundo trimestre de 2021. Lição 10, vai ser apresentada no dia 6 de junho de 2021, o ministério de mestre ou doutor. Texto áureo, abre aspas, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Fecha aspas, Romanos 12, versículos 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Mateus 7, 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13 e 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A palavra mestre me chamou a atenção e a tradução dela, segundo o dicio.com.br, professor de grande saber, perito ou versado em qualquer ciência ou arte. Conteúdo dividido em 3 tópicos. O primeiro, Jesus, o mestre por excelência. 2, ensinamento como ordenança. E 3, a importância do ensinador. Objetivo geral, retratar a missão do mestre, do ministério de mestre. Objetivo secundário, entender o motivo do ensinamento. Por que aprendemos? Por que temos que aprender para sobreviver? Objetivos específicos. 1. Apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. 2. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. 3. Saber da importância do dom ministerial do ensinador na igreja local. Introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4 e 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, ensinar não é algo fácil. Exige uma disciplina, exige um cuidado muito grande com as palavras, porque você pode trazer um ensinamento errado, né, e aquele efeito da palavra ser ao contrário do que se espera. Então, é muito exigente o ministério do ensino. Jesus, mestre por excelência. Tópico 1. O mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. Aqui nós podemos perceber a diferença, que existe uma diferença entre pregar e ensinar. Né? Nas sinagogas ele ensinava e pregando o evangelho do reino também pregava. Naquele tempo, existe uma diferença entre pregar e ensinar. O pregar, ele é proclamar, ele é clamar para uma atitude imediata, para ali um retorno, uma reconciliação. Então, ele exige uma mensagem mais eloquente, né? E o ensino, ele já é mais estruturado, ele já é mais calmo, ele já tem uma razão maior, ele não é tão pautado na emoção. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, eles ensinavam como quem tinha autoridade. Mateus 7, 28 e 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham 2 opções, amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então Jesus, ele era o mestre da Galileia ali, ele tomou atitudes, né, no seu ministério, durante o período do seu ministério, e até mesmo antes dele iniciar o seu ministério, quando ele tinha 12 anos, ele foi encontrado ali pregando nas sinagogas. 2. O mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo.
né? Está escrito lá em João 3, do 1 ao 2. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirma que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então as pessoas reconheceram Jesus como um mestre. 3. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca de humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, 4 e 5. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu um exemplo aos discípulos. O Emanuel, abre aspas, Deus conosco, fecha aspas, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor, o mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então a síntese do tópico diz que o seguinte: Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido como Novo Testamento, é reconhecido em o Novo Testamento tanto como mestre divino quanto mestre da humildade. Então, quanto mais conhecimento se tem, a pessoa se torna mais humilde. Quando você vê uma pessoa que, por exemplo, vamos fazer uma analogia, uma lata vazia, né? Se você chacoalhar ela ali, amarrar em algumas latas vazias juntos e começar a puxar ela, ela faz muito barulho, ela fala muito, mas uma lata cheia, quando você bate, ela é fixa, ela é dura, ela é firme, consistente, porque quem é cheio de conhecimento, ele não faz tanto barulho igual a pessoa que ela se acha, que ela quer, que tem conhecimento. Então Jesus, ele mostra que a humildade era uma coisa muito importante para a pessoa ensinar. Então ele trouxe esse exemplo para nós e a síntese desse tópico mostra que Jesus era o mestre divino e também o mestre da humildade. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era humilde. Ele se desfez da sua glória, né, e se despiu ali para cumprir o seu propósito. Vamos lá, tópico 2, o ensino das escrituras na igreja no primeiro século. O ensino das escrituras do primeiro século foi uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações, guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos, cuidado de cumprir e a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor, conforme afirma na palavra Efésios 4 e 11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Certo? Então é impossível alguém ensinar sem parar para aprender. Você já viu um professor indo para a escola ensinar os alunos sem saber escrever? Primeiro ele senta, aprende a escrever, treina, se torna mestre naquilo, depois ele vai passar aquele conhecimento. A doutrina dos apóstolos, o texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos, abre aspas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações, fecha aspas. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então, quando um novo convertido ele entra na igreja, é preciso fazer um ensino sobre a vida desse novo convertido. Então, quando você ensina esse novo convertido, começa a tratar ele espiritualmente, você vai produzindo um crescimento espiritual sobre a vida dele. 3. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava, abre aspas, publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Deus havia preparado homens para ensinar e levantar doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres na sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário.
Síntese do tópico. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. A importância do dom ministerial de mestre. Tópico 3. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é necessário que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que se desmascaram os falsos ensinos. Então, o mestre da igreja ele tem que estar preparado, tem que ser uma pessoa empenhada e dedicada à palavra de Deus, devotada ao ensino da palavra de Deus. Amém? Para que a igreja ela consiga entender a diferença entre os falsos ensinos e os verdadeiros ensinos. Quando se tem um ensinador dentro da igreja, que ele é profundo nos seus ensinamentos, né, de forma organizada, estruturada, os crentes eles começam a se alimentar daquela palavra e eles param de buscar alimentos, vamos dizer assim, que não sustentam a sua espiritualidade. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Então, nós vemos aqui, tem um tópico a mais que eu inseri aqui, que se chama preparação. A importância da preparação em situação de crise. Aqui nós temos a passagem de Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciências e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem ao palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E aí nós vemos se cumprindo a passagem de conhecimento para frente. Porque Daniel, ele era um douto, era uma pessoa que era instruída, então ele era um mestre. Ele era considerado um mestre. E durante a crise, o que foi necessário, eles resgatarem o mestre. Eles não chamaram para o palácio uma pessoa que não tinha preparação, uma pessoa que não tinha conhecimento. Então você percebe que o conhecimento profundo, de determinada área, ele, em determinadas situações de crise, ele produz para nós uma saída, ele produz para nós uma continuidade da pregação do evangelho e da palavra de Deus. Por isso que nós temos que, uma das importâncias de nós se prepararmos e da importância dos mestres no nosso meio. Então vamos seguindo. Requisitos necessários ao mestre. Apresentarmos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer as pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim não há verdades nem firmeza. É comum você ver nas faculdades de filosofia, até teologia mesmo, muitos professores ateus, que eles não acreditam no que eles não acreditam que Deus existe. Então eles pregam ali simplesmente tecnicamente, como trazendo textos históricos ali em um conhecimento que ele é vazio de Deus. Então dentro da igreja isso não pode ocorrer, não pode ser simplesmente um conhecimento vazio de Deus, mas tem que ser um conhecimento preenchido de fé e do Espírito Santo de Deus. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como os ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Então, o mestre ele é uma pessoa que lê, que estuda livros, que ele lê o máximo de conteúdo que ele pode para ele poder trazer esse conhecimento. E isso é disseminado através dos seus ensinos. Preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando que este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas e etc., para não haver apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus.
Então, é necessário um aprofundamento no estudo bíblico. Um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize avanço das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e o coração dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada com o coração em chamas e apaixonado por Jesus. Síntese do tópico: o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para o discipulado permanente. Então, nós vemos aqui a necessidade de o ensinador ele ser apaixonado pelo conhecimento. Hoje nós temos acesso a todo tipo de informação, né? No Google você pode encontrar todo tipo de informação que você questionar ele. Então, é necessário se debruçar sobre essas informações, esses dados, e transformar isso numa mensagem clara, objetiva, contextualizada. Para isso que o ensinador ele faz parte. Então ele tem alguns requisitos. Aqui nós temos um gráfico que o mestre, né, ou o doutor, que também é um ensinador ou um professor que é muito instruído em determinada área, né, nós temos aqui os requisitos. Né? Ele tem que ser um leitor assíduo, ler bastante materiais, conteúdos, livros, principalmente como principal livro ter a Bíblia. Ele tem que ter fervor do Espírito Santo de Deus. Ele tem que ter o Espírito Santo, ele tem que ter um preparo intelectual. E o que é interessante, que nós vemos, né, que Davi, quando ele foi chamado para tocar ali na presença do rei Saul, o rei ele pede alguém que tocasse bem, alguém preparado, que estivesse ali pronto naquele momento. Mas o tocar não era suficiente, porque Davi, quando foi tocar diante de Saul, ele também teria que ter o Espírito de Deus, para que o espírito mau se afastasse. Então você pode perceber e compreender que, além da habilidade natural, a habilidade que é um dom e a habilidade que é treinada, né, nós temos que ter o Espírito de Deus fervendo em nossos corações, para que na hora que estivermos executando aquele ensino, né, os corações sejam aquecidos e conectados com o propósito ali do ensino, que é ensinar a palavra de Deus. Por que devemos aprender? Né? Porque qual é o motivo que a igreja tem que ser ensinada? Por que os crentes hoje eles precisam parar para aprender? Hoje nós vemos cultos cultos muito voltados ao louvor, muitos voltados a aquelas pregações, mas não vemos cultos voltados ao ensino da palavra, né? E o que a Bíblia diz lá em Efésios 4, 12, 23, até o 23? Por que a gente tem que aprender? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, para não sermos enganados. Para entendermos, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. Se é que tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojei dos velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então essa palavra é maravilhosa, porque, né, ela demonstra que a pessoa que ela se ensoberbece ali pelo seu conhecimento excessivo, eles são separados da vida de Deus por uma ignorância e uma dureza de coração. Eles perdem o sentimento, né? E por isso que há a necessidade do Espírito Santo de Deus arder no coração do ensinador. E é por isso que a necessidade da igreja aprender a discernir o que é um falso ensinamento, o que é um verdadeiro ensinamento. Uma igreja alimentada, ela não busca alimento fora de casa.
né? Costuma-se comparar o arroz e feijão do dia a dia com, por exemplo, um lanche. Um lanche ali que você vai no fast food. O lanche, você percebe que você come ele e daqui a algumas horas você já está com fome. Mas o arroz e feijão que você come todos os dias, aquele alimento diário, ele sustenta o teu corpo durante uma vida inteira. Então, existem comidas baratas por aí, rápidas, que ela não sustenta o teu corpo. E a palavra de Deus, ela é capaz de sustentar a nossa alma, sustentar o nosso caminhar. Por isso que devemos aprender. Né? Conclusão, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos no Novo Testamento. Pois não havia obreiro mais bem preparado que ele, e este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas de mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Então existe uma necessidade de uma dedicação maior à palavra de Deus, de um aprendizado, de um estudo constante. E dentro da igreja é necessário ter um mestre, ter um ensinador. É necessário o estudo constante da Bíblia, da doutrina. Tem igrejas que não tem nenhum livro com a declaração de fé, por exemplo, da própria igreja, que é baseada totalmente na Bíblia. Né? As pessoas novas convertidas não conhecem a doutrina com exatidão. Eu vejo pessoas, às vezes, na igreja que estão há 2, 3 anos já frequentando a igreja, e quando você faz perguntas básicas ali, do que é Deus, do que é o Espírito Santo, ela não sabe responder. Por quê? Porque existe uma falha no ensino. Precisa ser cuidado. Esse departamento é um dos departamentos mais importantes para a igreja permanecer viva. Aqui nós vemos na lição que a continuidade do ensino, ela é uma ordenança. Nós temos que continuar ensinando e pregando o evangelho. Continuar a obra que Jesus começou, aprender com ele a ser humilde. O que nós vemos é, pela falta de quantidade de obreiros preparados, alguns obreiros se destacam. Né? Alguns que estudam um pouquinho mais, ele se eleva. Mas, na verdade, Jesus ensina a humildade. E alguns que são humildes são desprezados. Porque, às vezes, é um grande ensinador, é um grande homem de Deus que estudou bastante a Bíblia, mas, pela sua humildade, as pessoas menosprezam, porque acreditam que somente aquele pregador famoso ou aquela pessoa grande que pode trazer o conhecimento. Então, há uma controvérsia sobre isso. Então, é necessário nós, aqui, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É necessário se preparar. Davi, quando foi chamado, ele estava pronto. Nós, como obreiros, temos que estar prontos, manejar bem a palavra de Deus, estar aptos ao ensino. Obreiros que são líderes, presbíteros, que estão na frente de trabalhos, precisam manejar a palavra de Deus, precisam desejar a palavra de Deus dia a dia, para que se cumpra a palavra que está escrito, de pregar e ensinar, continuar as boas obras que Jesus começou. Amém? Então, nossa conclusão desta lição é que existe uma grande necessidade, né, de uma preparação maior por parte das igrejas em valorizar os seus ensinadores, trazer ensinadores, capacitar e investir nessa área de conhecimento. Fiquem na paz.